Olá! Hoje é dia da gente falar de calçado, de tecnologia no calçado, do mercado, do setor coreiro calçadista e desse setor de máquinas. Meu convidado de hoje é analítico, intenso e otimista. Natural de Venâncio Aires, filho do seu José e da Dona Líria, sempre atuou na indústria calçadista. O pai do João Pedro foi diretor da Aurisol, líder em máquinas computadorizadas de alta frequência por 12 anos. Mas desde fevereiro deste ano está à frente da Master Equipamentos Industriais, onde é sócio da esposa Cristine. Hoje teremos uma conversa de peso com Luiz André Hamster da Rocha. André da Rocha, muito bem-vindo para essa conversa de peso. Obrigado. Não falamos ali, mas poderíamos com certeza, por exemplo, frisar que é o vice-presidente de inovação do Instituto Buy Brasil e que é o presidente do Comitê de Governança Empreendedora de Novo Hamburgo, instituído em agosto de 2018. Quero ampliar também esses dois focos de atuação que tu tens. Filho de Venâncio Aires? Sim. Já trabalhava calçado lá ou veio conhecer essa realidade aqui? Não. Hein? Eu, na verdade, nasci em Venâncio Aires. A gente se mudou com os meus pais e meu irmão na época, em 1970, né? Eu tinha 3 anos de idade, então eu me criei em Novo Hamburgo. Meu pai veio para cá para trabalhar com calçado, né? Ele tinha uma pequena empresa de manutenção e assistência técnica para calçado, né? No bairro Guarani. Foi onde eu me criei, eu morei no bairro Guarani até os 14 anos de idade. Né? Aí eu tinha um sonho de fazer curso técnico, fui estudar no Liberato, né? Me formei em 1986 e segui o caminho, né? Sempre me envolvendo com máquinas e sempre máquinas para calçado. Alguns momentos eu tive dentro de fábricas de calçado também. E Venâncio Aires continua sendo a minha terra natal, porque eu tenho muitos parentes lá e a gente continua indo bastante para Mas a tua vida inteira aqui em Novo Hamburgo? Sim. Minha irmã nasceu em Novo Hamburgo, nós somos 3 irmãos, né? Minha esposa é daqui também, meu filho nasceu em Novo Hamburgo, então eu estou muito bem... eu sou um forasteiro muito bem familiarizado, adaptado. Né? Ô André, a Aurisol é uma empresa referência nesse segmento de máquinas computadorizadas de alta frequência, né? Que trabalho foi esse desenvolvido lá que te trouxe essa trajetória desse teu momento atual? Bom, eu tive 2 momentos na Aurisol. A Aurisol abriu os negócios em 1995, né, aqui em Novo Hamburgo. Eu fui um dos 3 técnicos que ela contratou na época para fazer treinamento em Israel, nas máquinas de costura computadorizada na época. E nós tínhamos um escritório ali no antigo CTCCA, que hoje é IBTEC, numa salinha de 3 por 4 metros quadrados, né? E nós éramos 3 técnicos. Isso começou em abril de 95. Eu passei 2 meses em Israel em treinamento e depois vim para cá. Aí no final de 95 eu fui convidado para ser o gerente da empresa, gerente comercial. Eu trabalhei mais 2 anos, em 98 eu deixei a empresa, né? Aí eu fui fazer outros trabalhos em outras indústrias de máquinas para calçado. E em 2006 eu retornei, né? A Aurisol já estava uma empresa um pouco maior, tinha 8 pessoas trabalhando, né? E ao longo desse período a gente foi desenvolvendo a empresa e até 2011 era uma empresa que ela era uma filial da matriz que hoje é em Taiwan, começou em Israel, mas hoje é em Taiwan, e a gente só comprava, revendia, representava e instalava máquinas aqui. Em 2011 nós começamos a produzir máquinas no Brasil. Então hoje a Aurisol do Brasil, ela é a única subsidiária da Aurisol Mundial, porque a Aurisol Mundial está em 7 países diferentes. Ela é a única subsidiária que também produz e desenvolve máquinas fora de Taiwan e de Israel, né? E esse foi um trabalho muito da equipe daqui, né? De acreditar no projeto, de acreditar no potencial de mercado, né?
E felizmente tem dado certo, tem dado um resultado muito bom. O que te fez chegar à Master, né? Sim. Quantos anos existe a Master? 47 anos. 47, quase meio século de Master Equipamentos Industriais, a grande indústria de máquinas na nossa cidade. Né? Sim. Como é que foi essa chegada lá, hein? Como é que está sendo esses primeiros meses empreendendo? Sim. Nós recém fechamos 100 dias. Né? Foi 5 de fevereiro que a gente assumiu a gestão da empresa. Está sendo um desafio bem interessante. Né? Eu sempre faço uma brincadeira com a minha esposa, que o nosso filho, João Pedro, de 19 anos, ele vai viajar, fazer um intercâmbio por 9 meses em agosto. Eu disse para ela, nós temos que arrumar algo para fazer, aí nós compramos uma Master, né? Porque não é mais ter um filho para estar em casa. Então, assim, está sendo um desafio interessante porque não é uma questão só de trazer inovação, de desenvolver novos produtos, desenvolver novos processos, vamos dizer assim, é uma mudança de cultura empresarial, né? Onde a gente tem que cuidar muito para não simplesmente, vamos dizer assim, acabar com a cultura existente, né? Porque, bem ou mal, foi uma cultura que funcionou, porque a empresa fez 47 anos. Então, procurar aproveitar tudo de positivo que tem essa cultura e agregar coisas novas, né, para conseguir completar 50 anos jovens. Né? O que a gente tem dito que o nosso projeto é fazer um aniversário de 50 anos, né, com muita juventude. Né? Seja em termos de gestão de empresa, em termos de produto, em termos de atendimento ao cliente, né, em termos de imagem, né, dentro desse contexto. E a Master, como ela tem 47 anos e era uma empresa que tinha pouca rotatividade de mão de obra, tem várias pessoas lá que trabalham na empresa há 15, 20, até 30 anos. Né? E isso para nós está sendo um aprendizado, porque a gente precisa respeitar isso. Né? Essas pessoas têm uma história que elas ajudaram a construir. E a gente não pode chegar num local e simplesmente dizer, a história não vale mais, né? Muito pelo contrário, a gente tem que disse, continuar, né, construindo quase ela. 50 anos. Exatamente. E para mim, pessoalmente, é um desafio, por quê? Porque eu sou como eu coloquei que eu sou um cara intenso, eu sou intenso e de muita ação. E isso, às vezes, faz com que eu possa cometer alguns equívocos, né? Nessa mudança de cultura e nesse ajuste. Né? E para isso a Cris é muito boa, né? A minha esposa, porque a Cris, eu sempre digo que tem vezes que talvez eu quebro algumas xícaras e ela vem atrás juntando os caquinhos para deixar ela inteira de novo. Né? Porque como o foco é muito resultado, às vezes a gente pode passar do limite em algumas coisas. Né? E a Cris sabe juntar os caquinhos dessa xícara com muita competência. Né? Então a gente está conseguindo fazer uma boa dupla, né? E a equipe da Master é uma equipe que entendeu muito rapidamente uma nova ideia de trabalho. O que não significa que a gente não tenha desafios, obstáculos, porque uma coisa é entender o que se quer de novo, outra coisa é conseguir mudar o comportamento no dia a dia. Né? Então é um processo. Para nós está claro que isso é um processo de construção, que ele não tem fim, né? Mas que ele precisa ter uma direção clara. E essa direção a gente tem claro, né? De o que se quer da empresa. A Master já foi uma empresa que teve, na época que o calçado teve um crescimento maior, ela também acompanhou esse crescimento, então o potencial está ali, né? A essência está ali. É uma questão de saber utilizar. Eu quero te provocar dentro dessa realidade. Assim. Sou uma pessoa que viveu muito pouco do calçado diretamente, né? E percebo de muitas pessoas uma negação em torno desse universo. A gente conversava um pouco sobre isso antes de entrar aqui no ar. Talvez a maior parte dos teus amigos venham te dizer assim, mas que não são do calçado, o que tu quer com o calçado? E uma dificuldade de compreender o momento de transição, não só que a nossa região passa, mas que o mundo passa, para chegar num outro momento que ninguém sabe exatamente qual será, mas que tu vê com clareza como um momento de oportunidades para esse universo do calçado ainda. Né? Sim. O que tu enxerga que tu pode trazer à luz para a nossa região como oportunidades dentro desse universo?
Isso é uma pergunta... A gente podia falar umas 4 horas e meia sobre isso para introduzir o assunto. Primeiro, eu acho assim, tá? Eu acho que as oportunidades, elas começam quando a gente se reconhece como ator e, em muitos casos, protagonista das ações, né? Onde a gente não fica só esperando algo acontecer para daí reagir, né? E enxergar a oportunidade, né? Eu tenho um tio que sempre me diz que sorte é a combinação de oportunidade com estar preparado, né? Então, quando a oportunidade vem e tu está preparado, isso vira sorte, que daí tu pega o cavalo encilhado. Se tu não estiver preparado, ela pode vir todo dia. Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Então, o que eu vejo? Tá? Nós somos, quando a gente compara o nosso cluster de calçado do Vale dos Sinos e a própria indústria brasileira, nós somos competitivos, tá? De uma maneira geral, da fábrica para dentro, tá? Em termos de produto, em termos de design, em termos de produtividade. Tem coisas para melhorar, mas nós estamos na média mundial, né? A gente tem algumas coisas da fábrica para fora, né? O que me preocupa só um pouco é o seguinte, é que no Brasil, pelo fato de às vezes a gente ter algumas dificuldades da porta da fábrica para fora, isso seja no calçado, na indústria agrícola, na confecção, onde for, a gente acaba não prestando atenção no que pode fazer da fábrica, da porta para dentro. Perfeito. E isso potencializa o problema da porta para fora. Uma coisa, outra coisa, outra Exatamente. coisa. Não dá para dar desculpa para tudo. Isso mesmo, né? Até porque, assim, quem conhece um pouco do mercado de calçados mundial sabe que as dificuldades, elas existem em todos os lugares, né? O que eu vejo? Nós temos aqui uma capacidade tácita de desenvolver e pensar o calçado, que eu acho que ela ainda não é explorada no nível que a gente poderia explorar, né? E a gente não está conseguindo demonstrar essa capacidade e, ao mesmo tempo, trazer as novas tecnologias para ela, né? Vamos usar alguns exemplos assim. Nós hoje, se a gente pegar o que o Rio Grande do Sul produz de calçado hoje, por dia, e comparar com 15, 20 anos atrás, é muito parecido. Essa coisa, foi para o Nordeste, saiu daqui, não, os volumes não mudaram. Na verdade, assim, o que o Brasil cresceu nos últimos 20 anos em termos de produção de calçado é algo em torno de 50% em volume, o que é muito menos do que foi no resto do mundo, mas ainda é um crescimento, né? Pode-se dizer, mas tem muito sapato injetado, muito chinelo. É verdade, mas assim, nós vivemos um país tropical. Não vamos querer imaginar que a gente vai fabricar botas o ano inteiro, né? Então, a indústria teve a capacidade de se adaptar ao seu mercado e de ser competitiva com esse mercado. E aí a gente pega essas empresas que têm esse know-how, elas são altamente profissionalizadas e competitivas. Elas têm números, dados, que são coisas do nível de gestão de uma indústria automobilística, por exemplo, né? Realmente eles são muito eficientes nisso. A gente tem gestores muito bons, né? O que eu acho que a gente precisa é dar uma renovada nisso, procurando mostrar mais para a nova geração que o calçado é uma alternativa interessante. Quando existe um projeto que a Orisol desenvolveu que chama Calçado e Carreira, né? Que nós provocamos um dos grupos de mídia do mercado, de que se eles fizessem um projeto em que eles entrevistassem um profissional do calçado formado no Senai, a Orisol iria patrocinar esse projeto, né? Por quê? Porque dentro dessa ideia tem o quê? Mostrar para a juventude o que se pode atingir sendo profissional do calçado, né? E por que eu insisti nisso? Porque, infelizmente, a gente fala muito mal do nosso setor. A gente fala muito dos problemas. Não é que fala mal, fala demais dos problemas e fala pouco de tudo que a gente conseguiu fazer e atingir, né? Quando a gente analisa o que era o setor de calçados há 30, 40 anos atrás e hoje, quando a gente pega um par de sapato e vê os tipos de materiais que tem lá, as tecnologias envolvidas, isso é muito complexo, né? Então, o que eu vejo é um mundo de oportunidades. Por quê? Porque ninguém vai... Pensa assim, a gente vai em palestras de inovação,
A gente ouve falar que não vai mais ter carro próprio, né? Que o notebook vai ser substituído pelo tablet ou celular, né? Que a gente não vai viajar, em vez de viajar, vai usar a realidade virtual para estar no lugar. Agora, nunca ninguém diz que vai deixar de usar sapato. Não se fala nunca, sapato não vai mais existir, né? Então, essa é uma premissa interessante na minha visão já. Porque por mais que se fala no mundo em mudança, até agora ninguém disse, ó, eu vou deixar de usar sapato. Ah, vai mudar a maneira de produzir sapato? Sim. Né? Vai ter um nicho de sapato customizado que eu vou fazer com impressão 3D, que talvez chegue no máximo a 10% do mercado. Porque eu sempre digo assim, ó, eu já tenho só 24 horas no dia, né? Quantos de nós vai querer gastar tempo para ainda fazer um design e imprimir um sapato? Né? Tem outras coisas que a gente quer fazer. Mas daí vai ter aqueles outros nichos do sapato vegano, né? Do sapato ecológico, né? Do calçado de conforto. A questão é a gente se desenvolver para fazer tudo isso acontecer, né? Para fazer parte disso. E o que me deixa entusiasmado com a indústria de calçados é mais ou menos o seguinte, ó. O mundo produziu em 2018 22, 23 bilhões de pares, né? Desses 23 bilhões de pares, em torno de 3 bilhões foi calçado esportivo, né? E desses 3 bilhões, em torno aí de 1 bilhão e 600, 1 bilhão e 800 são as grandes marcas de esportivo. Todo o restante são pequenas e médias empresas, que são marcas regionais ou locais, que produzem para os mercados regionais ou locais, né? E isso dá uma oportunidade de empreendedorismo muito grande. Por quê? Porque tu entra num mercado que tu não precisa ser grande para competir, ter muita tecnologia. O problema é que a gente se fixa muito, a Nike desenvolveu um calçado agora que usa sola 3D, a Adidas fez um calçado que usa plástico do mar. É verdade, eles estão puxando o desenvolvimento tecnológico. Sim, mas tudo isso é menos de 10% de tudo que se produz Tudo isso é menos de 10% de tudo que se produz. Tu me trouxe um número de Américas, né? Produzimos hoje em torno de 1,8 bilhão de par de calçados. O Brasil é responsável por mais da metade desse número, sim, mas nós consumimos nas Américas 3 bilhões e meio. Mais quase o dobro desses 1,8. Então, só exatamente. Aqui já tem um caminho enorme para a gente andar. Eu tenho uma convicção do seguinte, ó, nós como brasileiros, sapateiros, empresários, nós teríamos condições de dominar o mercado das Américas. O problema é que nós, brasileiros, como empresários, a gente tem uma dificuldade de pensar a internacionalização do negócio. E isso foi um aprendizado que eu tive. Até o começo dos anos 90 a gente era fechado para tudo. Exatamente, né? O que eu vejo, como eu convivi muito com o pessoal de Israel, né? O que o israelense pensa? Israel é um país que tem hoje 7 milhões de habitantes, 350 quilômetros de comprimento por 250 de largura, né? Ou seja, é muito difícil tu ficar rico em Israel vendendo para o mercado interno. Porque é menor que o Rio Grande do Sul. Tem um poder aquisitivo alto, sim. Então, todo mundo que empreende em Israel, ele já pensa no mundo. Ele não pensa em Israel. No Brasil é diferente, porque é um mercado tão grande que muitas vezes o que tu consegue fazer de uma empresa e desenvolver uma empresa aqui, né, te dá a condição de ficar de um tamanho considerável. E isso, às vezes, eu acho que acaba sendo um empecilho para a gente se internacionalizar mais. Sem falar na fronteira da língua, que ainda continua sendo um problema, a gente só nós falamos português esse mundão aí. Ô, André, é verdade. Eu quero saber o que te desafia a sair da tua empresa, deixar de cuidar dos teus negócios e ajudar a desenvolver o mercado e o empreendedorismo na nossa cidade. A volta do intervalo. Hoje numa conversa de peso com André da Rocha. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o diretor da Master Equipamentos Industriais, o André da Rocha. Nome de município do Rio Grande do Sul, diga-se de passagem. Esse, né? É verdade. O André, eu comecei falando na nossa entrevista que além
de empresário, tu és também vice-presidente de inovação do Instituto Pai Brasil, do IBB, né? Um foco no desenvolvimento de ações que promovam inovação no setor do couro e do calçado. E mais recentemente também presidente do Comitê de Governança Empreendedora de Novo Hamburgo, né? Instituído em 2018. Por que tu não está lá cuidando dos teus negócios e perde tempo ajudando a desenvolver outras pessoas e outros negócios? Primeiro, eu acho assim, dentro de um certo limite que a gente se envolve com essas ações fora da empresa, a gente também está cuidando dos negócios. Por exemplo, como vice-presidente de inovação do IBB, eu consigo fazer alguns contatos na área de inovação que eu não conseguiria se não estivesse lá, o que ajuda os negócios. A gente consegue agregar pessoas do setor de calçados para pensar novas soluções, né? Ou pelo menos para questionar, né? Para fazer as perguntas, porque eu acredito muito que a evolução vem das perguntas. A gente tem que procurar fazer as perguntas para questionar o status quo e a partir dali tentar desenvolver uma nova realidade. Então, dentro de um limite de tempo e energia que a gente coloca, ele acaba ajudando no trabalho, né? Por exemplo, tem vezes que a gente quer contatar um cliente, né, e tu precisa de um canal diferente. Como vice-presidente de inovação do IBB, eu consigo descobrir os canais. Então, a gente não faz as coisas só por uma questão assim, isso é voluntário e tudo. Claro que tem o voluntário, mas quando tu consegue conciliar os dois, potencializa, né? Por outro lado, eu acho assim... Mas é um ganha-ganha daí, né? Claro que é um ganha-ganha. Acho que essa é a visão que talvez a gente precisa desenvolver mais na nossa região. Sim, sem dúvidas, né? E assim, tanto no caso do Comitê de Governança Empreendedora da cidade, quanto no IBB, tem uma coisa que eu estou com 51 anos, né? E eu acho que à medida que a gente vai amadurecendo, né, tu começa a procurar, tu quer se transcender do que ficar só em algo que está relacionado a ti. E eu admiro muito a mãe da Cris, a dona Traude. Traude Schneider, né? Exatamente. Tua sogra. Ela sempre diz que toda a energia e o tempo que ela hoje gasta e nos últimos anos, desde que ela se aposentou, com alguma coisa para a comunidade, ela está retribuindo tudo aquilo que ela ganhou, né? E eu acredito muito nisso, né? Eu acho que esse processo em que a gente dá e recebe, né, ele acaba ficando muito rico e, de novo, vai no sentido do ganha-ganha, né? Mas assim, os dois... Não é ganhar duas vezes, né? Eu ganho e tu ganha, todo mundo ganha, né? Isso mesmo. E nesse sentido, eu acho que também a gente tem que focar em resultado. Não é porque é um trabalho que tu está te dedicando, pegando parte do teu tempo, que a gente vai fazer ele acontecer como dá, não. Tem que ser focado em resultado, né? Porque a comunidade também espera algo por isso, né? Então, no IBB é muito gratificante pelo fato de estar ligado ao setor que eu trabalho, né? E eu consigo daí contribuir e também aprender muitas coisas, né? Porque dentro da diretoria do IBB tem o Ismael da Bibi, que é vice-presidente de sustentabilidade, tem o Evandro da Dublauto, que é o presidente, né? E tem agora, vai ter um novo presidente da área de design, que a gente ainda não se encontrou, ele é de Minas Gerais. Mas quando você entra essas pessoas para discutir, mais algumas outras pessoas da gestão do IBB, isso fica uma discussão muito rica, porque ela é muito diversa, né? Senta alguém que pensa em inovação, principalmente de máquina e processo, com alguém de design, alguém de sustentabilidade, né? E o Evandro, que é uma pessoa que pensa muito em inovação, isso dá muita riqueza. É um caldo maravilhoso. Exatamente, né? Me fala um pouco do Comitê de Governança Empreendedora de Novo Hamburgo. O comitê ele foi um desafio, porque o Sebrae convidou algumas pessoas da comunidade para participar de um treinamento. No final desse treinamento, em agosto do ano passado, depois de 2 ou 3 dias de treinamento, a gente fundou o comitê. Eu fui escolhido como presidente, aceitei o desafio. Nós temos 3 eixos, que é o eixo ecossistema de inovação, o de educação empreendedora e o simplificação e desburocratização. E cada eixo tem os seus coordenadores. Então, aqui está muito associado à crença que eu tenho
e o comitê de uma maneira geral, de que a solução e a melhoria do Brasil vem pelos municípios. Quanto mais nós assumirmos a responsabilidade para fazer a cidade melhorar, melhor vai ser o Brasil. Porque no município é onde as coisas acontecem. É onde a gente fica doente e precisa de saúde, é onde a gente trabalha e vai para casa todos os dias, é onde a gente bota o filho na escola e quer ver ele se desenvolver, né? Onde o filho vai fazer estágio, é no município. Então a gente acredita que se nós pudermos contribuir para deixar o município melhor com a visão empreendedora, porque a ideia do empreendedorismo vem o quê? Eu sou protagonista da minha vida, eu assumo a responsabilidade por resolver os meus problemas e não espero que alguém traga isso para mim. E isso pode mudar muito a vida de um município, quando se tem mais pessoas pensando assim. Então, o que me apaixona no comitê é exatamente essa possibilidade. Porque uma das coisas que eu me surpreendo muito é que, às vezes, me convidam para dar algumas aulas de cultura empresarial na Fevale, na área de comércio exterior. Eu não sou professor, um professor me convida. Aí uma das primeiras coisas que eu pergunto normalmente é uma juventude assim no penúltimo ano, né? Qual é o plano de vida de vocês? Aonde vocês querem estar daqui a 5 anos? Raramente alguém levanta a mão dizendo que tem um plano de vida. E quando a gente não tem um plano, qualquer coisa serve. Sabe? Então assim, ó, eu acho que o Já comitê... dizia o Lewis Carroll. Exatamente. Maravilhoso conversar contigo, visão esclarecedora e entusiasmante, além de entusiasmada, do nosso universo calçadista. Eu não entendo como a gente não pode, por mais que se busquem outras vocações para nossos ofícios, e acho que é saudável que se faça, mas que não se recupere parte dessa história, que não se continue entendendo que ela continua sendo o motor da nossa região. Sem dúvida. Pode ser menos representativa do que já foi, talvez, mas ela poderá continuar sendo por muito tempo ainda, né? Sim. Não, e se hoje existem outras coisas que são representativas também, elas começaram de lá de alguma maneira. Tem vários empreendedores que hoje estão em outra área que começaram no calçado também, que deu a base para que eles pudessem fazer outra área. Isso. Adorei conversar contigo, seja muito bem-vindo sempre e sucesso para a nossa Master Equipamentos Industriais, essa caminhada de rumo aos 50 anos. Muito obrigado. Parabéns pelo programa. Hoje, numa conversa de peso com esse empreendedor, empresário da nossa cidade, da nossa região, André da Rocha, da Master Equipamentos Industriais. Continue agora com a programação da nossa Vale TV e da nossa rede comunidade de televisão.